Olá, meu nome é Paula Fernandes, eu sou psicóloga, mãe, umbandista, mulher negra, moro na cidade de Peruíbe, São Paulo, e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre os turbantes, né? A minha relação com os turbantes começou muito cedo. Eu venho de uma família baiana, onde a minha avó era mãe de santo de candomblé, então eu cresci dentro dos terreiros, convivendo com essa indumentária, né? O turbante, ele tem uma representatividade muito grande para o povo negro. E a simbologia dele vai muito além daquilo que as pessoas veem como a beleza, como a moda. E isso é muito importante para as mulheres negras. Para mim, essa descoberta acabou sendo um pouco mais tardia, quando eu entrei na universidade e eu encontrei com o ativismo negro, né, com a causa da mulher negra, onde eu desenvolvi pesquisas sobre a vivência da mulher negra, sobre a história da mulher negra, e eu passei a entender aquilo que sempre esteve no meu dia a dia e eu nunca havia visto com esse olhar de tanta importância para a mulher negra hoje. Agora vamos falar um pouco da origem dos turbantes. Mais conhecidos como os ojás sagrados, né? Dentro das religiões de matriz africana, eles funcionam como um determinante da hierarquia das pessoas dentro das casas, né? De candomblé, de umbanda. A gente não tem um registro histórico preciso da data de quando eles surgiram, porque é algo muito antigo dentro da cultura afro, né? E eles vieram para o Brasil na época, né, da escravidão, a época que os negros vieram para cá e trouxeram essa indumentária com eles, né? E hoje ainda resiste muito forte, né, na cultura, como eu já falei anteriormente, como algo de um símbolo de resistência de um povo, mais do que só um adorno, né? É uma proteção espiritual. Para as religiões de matriz africana, a região da cabeça é uma região muito sagrada, é a nossa conexão com o sagrado, a nossa conexão é o que nós chamamos de Ori, né, que é a nossa conexão com Deus, com a força maior, com aquilo que tem de força maior no mundo. Então, nós precisamos proteger a cabeça disso. Então, para isso que são usados os ojás, né, que são para proteger o corpo de energias, né, que possamos estar vulneráveis. E aí, eles determinam mais ou menos a hierarquia da casa, né? Nós temos os ojás, que são dos abiãs ou dos iaôs, né, que são aqueles filhos de santo que estão iniciando na religião. São aqueles que são quando começam mesmo, então elas são brancas, são um pouco mais simples, né? Normalmente são feitas com tecidos, né, de morim, são tecidos mais leves, mais finos, mais compridos, e eles não ficam com esse volume todo, porque esse volume é uma questão de hierarquia. Eles são mais ou menos assim, olha. São tecidos, como vocês podem ver, que são mais simples, né? Ele até tem um brilho, né? Alguns têm uma renda, costuma ter uma medida de mais ou menos 2 metros, né? E uma largura de 30 a 60 centímetros, que são um pouco mais simples. Os ojás usados pelas equedes, que são aquelas que comandam, que colocam a ordem dentro do culto, e né, as Ialorixás, que são as famosas mães de santo, né, as pessoas que têm os filhos de santo mais antigos, né, as pessoas que já têm uma caminhada longa dentro da religião, eles são um pouco mais vistosos, mais brilhosos, mais volumosos, são com tecidos mais trabalhados, né? O que é muito famoso dentro da nossa religião, são os rechilieus, que são os tecidos, aqueles tecidos que são furadinhos e bordados, né? Que são muito famosos. São tecidos mais ou menos como esse. São tecidos mais grossos, que dão um volume maior,
né, ao adorno, ao torso, né? E são mais ou menos assim, brilhosos, volumosos, né? E eles mostram quem tem uma hierarquia maior dentro da casa, né? Então, são instrumentos que eles acabam sendo mesmo para mostrar mais a hierarquia, além de ser um instrumento que é de proteção espiritual. O turbante hoje, como eu falei, é mais do que um adorno, é mais do que um acessório. O turbante, ele é um símbolo de resistência de um povo. Nós encontramos no turbante uma forma de nos reafirmar nossa cultura enquanto povo negro, enquanto mulher negra. Sair com um turbante na rua é um ato de resistência, de mostrar aquilo que eu sou, do que eu me orgulho de ser. E muitos símbolos que estão sendo resgatados da nossa cultura hoje não são só moda, são um protesto de que nós existimos, de que nós estamos aqui e que a nossa cultura, ela não deve ser diminuída, porque nós somos muito mais do que isso. Nós somos um povo que luta, que resiste. E aí a gente já entra em outro debate, porque virou moda. As pessoas usam deliberadamente os turbantes. E não é que está errado, mas é que para nós é um símbolo, é algo muito forte, é algo muito importante. E quando uma pessoa negra vê alguém usando aquilo que para nós é uma ferramenta de protesto, aquilo que para nós é um símbolo de resistência, sem saber qual é o real sentido daquilo, qual é a real simbologia daquilo, isso invalida tudo aquilo que a gente vem lutando por anos. Mas a apropriação cultural é um debate extenso que merece um tempo só para isso, para aprofundar realmente o que é. Mas a proposta não é essa hoje. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de amarrações de turbantes, mas com tecido simples. Temos aqui a nossa modelo, a Júlia, que vai nos ajudar, minha filha. Vai nos ajudar a entender aqui como é que a gente faz essas técnicas, tá? O que é muito importante, dependendo do tecido, é que vai dar essa estrutura. Esse que eu estou usando, ele é um tecido mais grosso. Então, quando você escolhe um tecido mais grosso, um pouco mais estruturado, ele vai ficar um turbante mais alto, mais firme, né? Nas mulheres negras, o que dá o volume para o turbante, faz aquele turbante ficar grande e tudo mais, é o cabelo. Então, o nosso cabelo black ali prendeu, fez o cocão, então ele fica esse volume. Mas também a estrutura do tecido. Para quem tem o cabelo curto, como o meu cabelo tá agora, a gente pode fazer um rolinho, assim, como esse mais ou menos, um pouco maior, né? Pode fazer um rolinho de tecido e colocar em cima do cabelo para ele dar uma estrutura e dar um volume. E dar essa sustentação para não ficar o turbante murchinho. O primeiro turbante que a gente vai mostrar, primeiro a gente precisa prender o cabelo. Então, a gente vai prender o cabelo bem no alto. Porque isso vai ajudar a dar essa estrutura e sustentar o nosso turbante bem volumoso, né? Então, aqui, ó, vou fazer um certo volume aqui, que é para dar essa estrutura. O tecido, vocês podem ver que é um tecido mais mole, tá? É uma pashmina comum, que a gente usa assim, chama como echarpe, lenço, enfim. É um tecido que tem aqui mais ou menos 1 metro, uns 2 metros, né? E você pode usar um tecido, a partir de 1,5 metro, é um tecido que já dá para fazer uma estrutura legal nesse turbante mais volumoso. Tá? A gente vai dobrar um pouquinho, porque ele tem uma largura muito grande. E isso vai fazer ele cair aqui. Então, a gente ajeita para trás, tá? A gente vai dobrar ele. Ele tem que ser medido mais ou menos na metade. Então, a metade do tecido, a gente vai colocar aqui atrás.
do cabelo. Ele vai juntar aqui na frente. Agora, a gente cruza. Essa cruzada, a gente vai dar um nó, ó, tá vendo? Vai fazer uma torção. Essa torção vai dar a firmeza. Aqui a gente enrola, puxa uma parte pra trás, ó, tá vendo? As duas. Aqui a gente vai cruzar novamente, ó, aberto, mas só passar. Um lado, tá vendo essa estrutura que a gente puxou? Você vai prender ele aqui dentro, ó. E esse outro lado também. Esse tecido tem umas franjinhas, mas é só a gente dobrar pra dentro e colocar. Agora, vem a parte de ajeitar. A gente ajeita e vai abrindo o tecido para ele dar o volume. Aqui, ele deu um certo volume, mas como eu falei, se você tiver o cabelo afro, aqui ele vai ficar bem alto, ou então pode fazer um tecido torcido, fazer uma voltinha, né, um enchimento aqui e colocar que é onde vai dar o volume aqui, ó, que é onde a gente estrutura, ok? Essa é a primeira amarração. Agora, para fazer esse outro turbante, que a gente chama de turbante de flor, eu coloquei uma estrutura aqui, aquela estrutura que eu mostrei no início, que é para dar um volume, tá? E o cabelo ficou por cima aqui. Ó, a gente vai pegar o tecido da mesma forma, só que agora a gente vai dobrar em 3. Tá vendo? Dobrei uma parte aqui na metade e agora uma outra parte aqui, ó. Qual é a intenção? Que o tecido ele fique menor, tá vendo? Pra gente conseguir fazer a torção da flor. Então, a gente vai pegar aqui na metade, colocar aqui na frente novamente. A gente vai juntar ele aqui e vai fazer uma torção desse pedaço de tecido que ficou, fazendo como se fosse uma corda. Aqui, no mesmo sentido que eu tô torcendo, eu vou torcer aqui, aqui, e aqui a gente vai encaixando ele. Essa ponta a gente vai prender aqui dentro, como um nó. E aí a gente vai ajeitando. E esse é o tecido de flor. Pra quem tem um cabelo cacheado, como é o caso dela, mas aqui tá preso, você pode soltar, né? Deixar o cabelo solto caindo aqui. A gente usa bastante os cachos abertos aqui. Mas aqui foi mais para vocês entenderem como é que funciona essa torção. Então, agora a gente vai fazer uma outra amarração com este tecido, tá? Que é um tecido que parece uma canga, né? Tie-dye aqui, todo colorido, que eu acho que todo mundo tem em casa. Ele é um tecido grande, ele foi dobrado ao meio, né? Aqui, a gente vai colocar ele mais ou menos na metade, novamente. Lembrando que sempre a medida é ao meio, tá? Pra ele não ficar penso de um lado ou de outro. Esse a gente vai colocar em cima. Aqui sempre arrumando. Colocou. Aqui, ó, puxou na altura que ele tem que ficar, a gente vem ajeitando ele aqui. O que esse tecido, o que essa amarração tem de diferente, é que diferente do primeiro que a gente fez uma torção, a gente vai fazer direto. Então, ele vem aqui, ó, daqui a gente puxa pra cá, vai abrir um pouco mais, que é pra ele dar uma sustentação maior aqui. Segurou aqui. Essa segunda faixa, deste lado, também a gente vai abrindo, ó, e vai puxando pro lado de cá. Dando a volta novamente na cabeça. Aqui, essa ponta que sobrou,
Como esse tecido tem os fiozinhos, a gente vai ajeitar aqui, ó, pra não aparecer, né? Pra ficar bem bonitinho. Da segunda torção que a gente fez aqui, ó. E esse tecido é um pouco maior, então ele vai dar uma estrutura maior e vai ficar um turbante um pouco maior. Estão vendo? E como aquela estrutura de coquezinho que a gente colocou, deu uma altura para ele, assim como um cabelo black, assim como um cabelo comprido, onde você faz um coque maior, ou até aquele tecido enrolado, como eu havia falado para vocês. Bom, essa foi nossa última amarração. Existem muitas outras. A gente no mercado, como eu já disse para vocês, encontra turbantes prontos, aramados, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Agora vocês sabem um pouco da história, do simbolismo e podem usufruir aí desses conhecimentos que vocês aprenderam hoje. Então, um beijo e até a próxima.